Muito bem, Zé Maria Trindade. A prisão após condenação em segunda instância volta à pauta do Supremo Tribunal Federal, como há anos nós falamos aqui que iria acontecer. Na quinta-feira, os ministros julgarão o mérito de 3 ações que discutem a possibilidade do cumprimento de pena após sentença em tribunal colegiado. Cadê a musiquinha dele, Robson? Ele está contornando a mesa. Lá vem Augusto Nunes sentar na cadeira. No segundo parágrafo da primeira pauta. Boa noite, Augusto. Boa noite, compadre Felipe. Boa noite, compadre Zé. Então, como íamos dizendo, prisão após segunda instância volta à pauta na quinta-feira. Os ministros julgarão o mérito de 3 ações que discutem essa possibilidade do cumprimento de pena após sentença em tribunal colegiado. A discussão traz implicações diretas para o rumo da Operação Lava Jato, podendo beneficiar o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Tratam-se de 3 processos abertos pelo Conselho Federal da OAB, pelo PCdoB e pelo Patriotas. As ações estão sob relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, que vinha cobrando o presidente do STF, Dias Toffoli, e a antecessora Carmen Lúcia pela inclusão do tema na pauta. O magistrado, que é contrário à execução antecipada da pena, acredita que serão necessárias de 3 a 5 sessões para concluir a discussão. Marco Aurélio disse ainda que ninguém tem o direito de manobrar a pauta, nem o presidente do STF. O panorama é o seguinte: o plenário pode alterar ou manter a jurisprudência atual de que a execução provisória da pena não contraria o princípio da presunção de inocência. A Corte também pode discutir se é necessário aguardar o julgamento dos recursos no Supremo ou se, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já se pode cumprir a pena. Em resposta, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve iniciar na quarta-feira a votação da PEC, a proposta de emenda à Constituição, que garante a prisão após condenação em segunda instância. Lembrando que quem legisla, pelo menos de acordo com as regras do país, é o Congresso Nacional, é o poder legislativo. É justamente por isso que ele tem esse nome. Então, se ele quiser estabelecer como lei que a prisão é obrigatória após condenação em segunda instância, ou que os tribunais de segunda instância estão autorizados a mandarem os condenados diretamente para a cadeia, o Poder Legislativo pode fazer isso, a menos que o STF invente mais uma gambiarra jurídica, mais um puxadinho constitucional para impedir o Legislativo de legislar, já que eles agora estão legislando sobre uma série de assuntos. Essa solução, Zé Maria Trindade, de deixar que se cumpra a pena após decisão do STJ, que é considerada na prática a terceira instância, é aquela solução supostamente intermediária que o Dias Toffoli chegou a cogitar para tentar encontrar alguma solução que eu considero 4,5, Aquele sempre o exemplo que eu dou, 2 mais 2 igual a 4, tem gente que grita 2 mais 2 igual a 5 e vai o sujeito falar, não, 4,5 e tal, para afetar uma moderação, dando a solução naturalmente errada. Lembrando que a jurisprudência foi estabelecida em 2016, quando por 6 votos a 5, o plenário do Supremo estabeleceu que os tribunais de segunda instância podem sim mandar os condenados para a cadeia. Em dezembro de 2018, só para fechar, que é bom lembrar, o Marco Aurélio Mello, numa decisão monocrática, uma canetada individual, tentou libertar 169 mil presos condenados em segunda instância, que foi a conta que surgiu de presos que estão condenados em segunda instância no Brasil. Ou seja, não é só o Lula, são 169 mil. E isso aí inclui assassino, inclui estuprador, inclui traficante, inclui sequestrador, inclui assaltante. Todo mundo está nessa leva. Então vamos ver, Zé Maria Trindade, se eles vão abrir as portas da cadeia ou se farão um puxadinho constitucional dentro do outro puxadinho para limitar essa soltura somente aos políticos como Lula. Triste momento do Supremo Tribunal Federal, É impressionante. Uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para dar segurança jurídica ao país, para mostrar que a lei realmente será aplicada para todos em qualquer condição, tinha que valer por décadas. Uma jurisprudência não pode mudar nem mesmo com a mudança da composição do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma atividade que pode levar o Supremo Tribunal Federal a ficar com a imagem arranhada perante a opinião pública. Começa, portanto, nesta quinta-feira, a ideia é que não termine nesta semana, a não ser que os ministros sejam
rápidos e já tenham ali a sua decisão. Olha, Felipe, a história é a seguinte: em um determinado momento, o réu condenado terá que cumprir a pena, né? Isso não há dúvida, em determinado momento ele teria, porque se ficar para quando transitado em julgado, segundo entendem alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, a pena nunca será efetivamente cumprida, porque através de advogados e medidas protelatórias e mais ações e tal, a pena será prescrita e não será cumprida. Lembrando, Felipe, que essa história aí, né, Augusto, é uma história dos poderosos, das excelências, porque na cabeça do Brasil inteiro, a pessoa é presa quando comete um crime. Cometeu o crime, o juiz manda prender imediatamente, prisão preventiva nele. E aí depois se discute, não, esse caso aqui ele pode responder solto, nesse aqui pode. Mas a coisa avacalhou de tal forma, e com uma decisão assim do Supremo, fica uma determinação para o juiz de primeira e de segunda instâncias de que ele não poderá mandar prender um réu. Só em caso preventivo, e assim, as restrições são muito grandes para uma prisão assim. A Ordem dos Advogados do Brasil faz uma pressão danada. Isso é mercado, isso é dinheiro, isso é defesa corporativa dos seus profissionais, né? São os advogados que tomaram conta do país, esta casta que tomou conta do país. Então, o que acontece? O Supremo vai, de novo, pela terceira vez, julgar o mesmo assunto. E isso é tão polêmico que no Congresso Nacional existem 4 projetos para regulamentar a prisão depois da condenação em segunda instância. Entre eles, o pacote contra o crime organizado e contra a corrupção do ministro Sérgio Moro. Para se ter uma ideia, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, será votada uma emenda à Constituição, não é nem projeto de lei, que define a prisão depois da condenação em segunda instância. Só para explicar aqui o porquê dessa lógica, é porque a partir da segunda instância não se discute mais mérito, não se discute mais o processo em si, mas se discute a juridicidade, ou seja, são difíceis, ínfimas, as possibilidades de uma modificação no resultado inicial de uma condenação. Augusto Nunes. Olha só, essa obsessão de alguns ministros do Supremo pelo tema é altamente reveladora, porque ela não existia há pouco tempo. Na entrevista que ele concedeu ao programa Roda Viva, o Gilmar Mendes se enrolou todo pateticamente na hora de explicar por que ele tinha mudado o voto, a sua opinião, em 2 anos. O que aconteceu nesses 2 anos para que ele mudasse de ideia? Já que há 2 anos ele era e argumentava, né? Não faltava palavrória ali. Cleptocracia. Ele argumentava em favor da prisão em segunda instância, lembrando, entre outros argumentos, o que o Zé disse: a partir da condenação em segunda instância não se discute mais o mérito, é culpado e ponto final. Se discute ali firulas, medidas protelatórias que vão empurrar o processo para frente, etc, etc. O que é que mudou? Mudou a população carcerária com o enriquecimento que representou a chegada do Lula, à cadeia. A partir daí, tudo precisou mudar. Agora, eles estão tentando fazer esta mexida legislando, o que é um equívoco, legislando em favor de uma pessoa, porque eles estão liberando vários. Agora, com o olho atentos ao nome no processo, que vale ali, então tem que livrar o Lula. E ele se enrolou todo, o Gilmar Mendes, mais ainda, quando lembraram a ele que tinha os 170 mil, não sei quantos que estão para ser julgado. Ele, não, mas não é bem assim, porque nem todos serão julgados. Ele não entendeu. Não entendeu a pergunta, fingiu que não entendeu a pergunta e ninguém entendeu efetivamente a resposta. Aí ele teve coragem de dizer que o Supremo é ocupado demais, que tem processo demais para julgar, e deu como exemplo
da demora nos inquéritos para justificar essa coisa interminável que é o inquérito do advogado Dias Toffoli e do delegado Alexandre de Moraes. Ele diz: eu tenho inquérito, está comigo há 11 anos, como se isso justificasse alguma coisa. Então eles querem mais trabalho? Não. Eles querem se dar o trabalho de libertar o Lula. Exatamente isso. Lembrando que Gilmar Mendes votou a favor da prisão após condenação em segunda instância no plenário do Supremo Tribunal Federal em outubro de 2016 e de lá para cá o que aconteceu? Na verdade foi o seguinte: a Lava Jato começou a atingir os tucanos, né? Os tucanos, membros do PSDB, o partido do Fernando Henrique Cardoso, que o colocou o Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal e atingiu também Michel Temer, camarada do Gilmar Mendes, com quem tinha reuniões fora da agenda oficial do presidente, noticiadas bastante na imprensa, e aí Gilmar Mendes mudou coincidentemente de opinião nesse período. Aliás, o senhor ministro Dias Toffoli, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, sempre lembro aqui nesse programa, também era contra desde sempre. Ele era contra a espera dos recursos ao STJ e ao STF. Ou seja, ele era a favor da prisão após condenação em segunda instância até fevereiro de 2016. Em entrevista a um portal, ele deu essas declarações. E aí o que aconteceu entre fevereiro e outubro de 2016 para ele, na decisão do plenário, votar contra a prisão após condenação em segunda instância, sendo, felizmente, naquela ocasião, voto vencido. O que aconteceu foi que em agosto de 2016 o Lula foi indiciado pela Polícia Federal por falsidade ideológica naquela época e também corrupção passiva e lavagem de dinheiro, que foram os crimes pelos quais ele acabou condenado no caso do Triplex. Então, ali 2 meses antes do julgamento, houve o indiciamento do Lula e o Toffoli, coincidentemente, é cheio de coincidência, a mudança da posição dos ministros é cheia de coincidência, né? Então ele votou contra a prisão em segunda instância, mas como Gilmar estava a favor, foi 6-5 e é o que está valendo hoje. Desde então eles estão fazendo uma pressão danada para que essa pauta seja rediscutida, para que possa haver então a libertação do Lula e de outros políticos que foram condenados. De repente tiveram assim uma ânsia tremenda para votar em relação a essa questão, e a gente vai acompanhar com todos os detalhes aqui em Os Pingos nos Is e na programação da Jovem Pan. O relator das 3 ações que discutem a prisão após condenação em segunda instância mostrou incômodo com a demora no julgamento do tema. Nessa segunda-feira, o magistrado afirmou que os integrantes do STF não são justiceiros, e sim defensores da Constituição. O ministro Marco Aurélio Mello, é do Marco Aurélio Mello que a gente está falando, que é contrário à execução antecipada da pena, disse em entrevista ao Estado de São Paulo. Peraí, o relator aqui é o ministro Luiz Edson Fachin, que faltou o nome aqui na pauta, né? Ele é contrário à execução antecipada da pena, disse em entrevista ao Estadão que ninguém tem o direito de manobrar a pauta, nem o presidente do Supremo, se referindo a Dias Toffoli. Segundo ele, essa declaração, produção, foi do Marco Aurélio Mello, né? É que faltou aqui o nome. Segundo ele, o chefe da Suprema Corte é um coordenador de trabalhos igual àqueles que estão na bancada. Marco Aurélio entregou os processos para julgamento em dezembro de 2017. Para o ministro, se o tema já tivesse sido discutido, não haveria tanta celeuma. Na avaliação do magistrado, nem a situação do presidiário Lula, nem o coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, devem influenciar no resultado do novo julgamento. Marco Aurélio Mello também comentou a decisão de Toffoli de cassar liminar, dada em 19 de dezembro de 2018, que derrubava a possibilidade de prisão após segunda instância, abrindo caminho para a soltura de Lula. Segundo ele, o presidente da Corte, numa visão totalitária, suspendeu a liminar, adentrando a autofagia às liminares. Daí as posições do Marco Aurélio Mello, só que o Marco Aurélio Mello ele é favorável à execução antecipada da pena, né? Hoje. Então, hoje exatamente, porque ele é uma biruta, né? Essa pauta até, pela falta aqui do nome, que gerou uma certa confusão, até combinou com o Marco Aurélio Mello. Claro. A gente aqui tira tudo com piada em mas olha só, um dia ele volta de um jeito, mesmo, no outro dia ele volta do outro. Diga, Zé. Ele é o relator
Ele é o relator dessa... Pois é, o relator das 3 ações, né? Só para não confundir, porque o ministro Edson Fachin, ele é o relator da Lava Jato no STF, mas essas ações que discutem a prisão após condenação em segunda instância são relatadas pelo Marco Aurélio Mello. Diga, Augusto. O que fica evidente é que o Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, se transformou numa usina de confusões que geram insegurança jurídica. O papel da Corte é o contrário. Em todos os países avançados, repito, a Corte tranquiliza. Aqui, ela torna meio mundo insone. Ela não se sabe o que ela decidiu exatamente, não se sabe o que ela está pensando, né? Não se sabe o que ela está planejando fazer e não se sabe o que fará. Isso não é Corte que se apresente. Fala, Zé Maria. Como relator, o ministro Marco Aurélio vem já decidindo em liminares e tal, tudo sobre prisão no transitado em julgado. O debate é o seguinte: alguns ministros entendem que a Constituição define que a pena só deve ser realmente levada a cabo, né, ou seja, cumprida, depois do transitado em julgado. Gente, isso é infinito. Isso tem que passar por todos os tribunais e depois Supremo Tribunal Federal, se for o caso, se for matéria constitucional. Mas hoje, qualquer advogado lá do interior, quando faz a petição inicial, ele coloca, de acordo com o artigo tal da Constituição, coloca alguma coisa constitucional, já pensando que no futuro poderá apelar ao Supremo Tribunal Federal, né? Isso é um absurdo. Primeiro, como eu disse, a história da jurisprudência que vale aqui por meses. Isso não é possível. Isso não dá segurança jurídica. Por outro lado, o ministro Marco Aurélio já vem insistindo, desde a ministra Carmen Lúcia, quando ela era presidente, né, para colocar esse assunto em julgamento. Porque o julgamento anterior foi mais ou menos porque se julgava um caso. Agora, a ideia do plenário é julgar a decisão do Supremo ali de prisão depois da segunda instância ou não. Olha, Augusto, o cálculo aqui é de mais de 190 presos. Pois é. Mais de 190 mil presos que estão nessa condição. Vai ser um liberou geral, ou seja, a não ser que o Toffoli tenha ali um intermediário capaz de liberar Lula e não liberar outros, né? Pode ser que ele invente um intermediário assim. Mas é uma insegurança jurídica e o Congresso tem que definir isso para acabar com essa discussão no Supremo Tribunal Federal. Legal, então só enfatizando mais uma vez, o Marco Aurélio Mello é relator dessas ações sobre a rediscussão da prisão após condenação em segunda instância e, como a gente sempre comenta aqui nesse programa, ele é um dos que pressionaram justamente porque ele é a favor da execução antecipada da pena, chamada execução provisória da pena, que é justamente a prisão após condenação em segunda instância.